Questão número 5 de Matemática da FUVEST 2019. É uma questão de progressões e ela será a primeira desta prova. Temos duas questões de progressões. A sequência que deve ser interpretada começa pelo enunciado. Coloca-se uma folha na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houverem sido colocadas. E assim ele vai montando essa pilha. E a pergunta é, qual será a altura final desta pilha? E isso em ordem de grandeza, ou seja, nós temos que ter uma noção das respostas. Bom, primeiramente, vamos imaginar o que seria esse procedimento passo a passo. Primeiro, eu tenho uma folha. Coloquei a primeira folha. Agora eu tenho que colocar em cima desta primeira folha a mesma quantidade de folha que já foi colocada. Ora, já só foi colocada uma, então eu vou colocar mais uma. Próximo bolinho de folhas. Eu tenho que colocar tantas quantas já houverem sido colocadas. Quanto que eu coloco agora? Já tem duas, então eu vou pôr mais duas. Mais. Quanto que eu ponho agora? Tantas quantas já houverem sido colocadas. E quantas foram colocadas? Agora tem 4, então põe mais 4. Perceberam? Tantas quantas já houverem sido colocadas. 4, 5, 6, 7, 8. Então põe mais 8. Mais quanto? Veja quanto foi colocado antes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bote 16. E assim sucessivamente. Perceba que isso vai criar um valor final que nos interessa. E isso apresenta uma tendência, e é isso que nós devemos determinar. A última folha nós não sabemos, mas nós temos que repetir esse procedimento 33 vezes, segundo o texto. Portanto, nós temos aqui, dentro dessa sequência, uma PG. Perceba que é sempre o dobro. O número 1 inicial eu descarto para conseguir construir aqui uma PG bonitinha de razão 2. PG de razão Q igual a 2 com 32 termos, justamente porque eu subtraí aquele primeiro termo inicial. 32 termos. Portanto, nós devemos somar agora todos os termos desta PG. O somatório dos n termos de uma PG é A1, Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1. Nós temos que somar 32 termos, portanto, o primeiro termo é 1, a razão é 2, elevado a 32 menos 1, tudo isso dividido por 2 menos 1. A partir daqui, nós vamos conseguir concluir que a soma dos 32 termos desta PG aqui vai dar 1 e esse valor vai sobrar, 2 elevado a 32 menos 1. Lembrando que nós temos que acrescentar ainda este último, portanto, o número de folhas é igual a 1 mais esta soma destes 32 termos que nós fizemos. Perceba que vai ficar 1 mais 2 elevado a 32 menos 1. Portanto, o número de folhas é 2 elevado a 32. E este é um dos problemas dessa questão agora. Como é que eu posso tirar alguma informação de ordem de grandeza deste valor? Seria interessante aqui nós trabalharmos com o logaritmo, pois ele vai dar a noção melhor. Portanto, eu quero que esse 2 elevado a 32 esteja numa base 10 e me interessa esse x. Eu quero fazer uma mudança de base. 2 elevado a 32 será igual a 10 elevado a x, e isso me dá uma noção melhor. Aplicando log dos dois lados e logaritmo de base 2 dos dois lados, nós vamos conseguir fazer algumas interpretações. Primeiramente, só um detalhe.
aqui seria interessante colocarmos a base 10 e não a base 2. A base 10, pois me interessa muito o x. Agora, propriedades do log. Esse 32 pode tombar, fazendo a multiplicação log de 2 na base 10. E isso pode tombar também x vezes o log de 10 na base 10. Perceba agora que nós temos log de 2 na base 10, que teremos um valor aproximadamente de 0,3. 32 vezes 0,3 é igual a x, uma vez que 10 elevado a 10, aliás, 10 na base 10 dá 1, log de 10 na base 10 dá 1, e o log de 2, infelizmente aqui seria interessante se nós pudéssemos memorizar esse valor. Essa conta dá 9,6. Portanto, a base 10 será elevado a 9,6. A medida de espessura da minha folha é de 0,1 milímetros. Portanto, nós teremos 10 elevado a 9,6 folhas com um comprimento de 0,1 milímetros. 10 elevado a 9,6, aproximadamente 10 a décima. 0,1 é 10 a menos 1 e mili é 10 a menos 3 do metro. Perceba que com essa descrição vai sobrar apenas 10 elevado a sexta metros, o que seria equivalente a mais ou menos 1 milhão de metros ou 1.000 quilômetros. E esse valor de 1.000 quilômetros se assemelha mais para a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. A Avenida Paulista não chega a ter 1.000 quilômetros. A altura de um poste não chega nem a ter 1 quilômetro. A altura de um prédio de 30 andares não chega a ser tanto. E o diâmetro da Terra, nós podemos dizer que estaria por volta de 120, mais ou menos, 1.000 quilômetros. E a noção agora aqui, né, de espaço é cobrada. Coisas de física, inclusive. A questão torna-se difícil por essa análise dimensional que nós fizemos aqui, né, da ordem de grandeza, mas é importante perceber a sequência, a PG, e supor este valor também. Você poderia multiplicar 2 vezes 2 incansavelmente até chegar a um valor próximo dessa ordem de grandeza.